Olhos azuis, turvos, lentamente como um veranico a mover-se imperceptivelmente na direção do outono, ele a olha. Em algum ponto entre a retina e o objeto, entre a visão e a vista, os olhos recuam, hesitam, pairam. Em algum ponto fixo no tempo e no espaço, ele sente que não precisa desperdiçar o esforço de um olhar. Não a vê, porque para ele não há nada a ver. Como é que um comerciante branco imigrante de 52 anos, com gosto de batatas e cerveja na boca, a mente adestrada na Virgem Maria de olhos meigos, a sensibilidade embotada por uma permanente consciência de perda, pode ver uma menina negra? Nada em sua vida nunca sequer sugeriu que a proeza fosse possível, que dirá desejável ou necessária. Sim, ela ergue os olhos para ele e enxerga o vácuo onde deveria haver curiosidade e algo mais. A total ausência de reconhecimento humano, a vitrificada separação. Não sabe o que mantém o olhar dele suspenso. Talvez o fato de ser adulto ou homem e ela uma menina. Mas ela já viu interesse ou nojo, até raiva em olhos de homens adultos. Ainda assim, esse vácuo não é novidade para ela. Tem gume. Em algum ponto na pálpebra inferior está a aversão. Ela tem visto a espreita nos olhos de todos os brancos. Deve ser por ela a aversão, pela sua negritude. Tudo nela é fluidez e expectativa, mas sua negritude é estática e medonha. E é a negritude que explica, que cria o vácuo afiado pela aversão em olhos de brancos. Oi gente, aqui é a Jéssica e eu voltei para conversar sobre uma das minhas melhores leituras desse ano de 2019 e com certeza uma das melhores da vida. É O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Recebi esse livro então na edição da tag Experiências Literárias, da tag Curadoria, no mês de março, mês das mulheres, e li ele durante o mês de abril e foi uma leitura que me impactou demais. Eu já estava preparada para isso, sei que quando se trata de uma obra produzida por uma mulher negra, a leitura não é fácil, não é agradável, mas eu já sabia também que seria transformador e realmente foi. Não existe nada mais propício para que eu exercite a empatia do que ler uma obra escrita por uma mulher negra e que tenha personagens protagonistas negras, meninas, para que eu possa experienciar uma vivência que eu não tenho na vida real. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para se inscrever, caso ainda não seja inscrito, dá um joinha no vídeo que isso ajuda bastante na divulgação do canal e fica por aí até o final que tem muita coisa boa por vir. Esse é um livro curto, tem pouco mais de 200 páginas, é um livro que é escrito de uma forma bastante fluida, mas que traz temas muito pesados, especialmente o racismo, mas também o machismo, a violência doméstica, a pobreza, a desigualdade social, o estupro e muitas outras coisas que estão ali nas entrelinhas. Então eu já deixo um alerta de gatilho, um alerta para que vocês escolham bem o momento em que forem ler esse livro, caso ainda não tenham lido, porque ele vai mexer com algumas coisas bastante fortes, mas eu acho que essa leitura vale a pena pelo que ela provoca. Esse é, de longe, o meu tipo preferido de livro. Livro que provoca alguma transformação, livro que remexe, que desacomoda, que chega até em alguns momentos dar nojo, faz a gente se remexer na cadeira, mas que com isso tudo consegue nos apresentar algo que a gente não vive, felizmente, né, na nossa experiência cotidiana. Aqui a gente tem a história da Pecola. A Pecola é a protagonista e o sonho da vida dela é ter olhos azuis. Acontece que ela é uma menina negra e na família dela não tem ninguém com olho azul, então fica meio difícil que ela nasça com esse olho azul. É algo que ela tem como ambição porque ela sente o olhar das outras pessoas pra cima dela, ela sente que ela não tem a beleza ideal e por isso ela tenta em sonhos pedir e fazer com que esses olhos azuis apareçam para quem sabe, né, diminuir um pouco o sofrimento, para que ela fosse finalmente aceita pela sociedade, pelos seus pares, pela sua família, para que ela fosse reconhecida como bonita. É um livro que vai falar muito sobre estética, e aí eu não vou entrar na discussão do que é belo, o que é bonito, o que é estética. Eu vou simplesmente partir do pressuposto de que existe um padrão de beleza e que esse padrão é branco, preferencialmente loiro de olhos azuis. Esse é o padrão estético idealizado, é o padrão que tá nas revistas, majoritariamente ainda hoje, é o padrão de Hollywood, é o padrão das referências todas que estão por aí nas mídias que a gente acompanha. É dessa beleza que a gente tá falando, da forma como ela se impõe e também do quanto quem não tem esse fenótipo acaba sendo violentado, acaba sendo subjugado, acaba sendo retirado do convívio de uma forma ou de outra pela cor da sua pele. Mas a história não começa com a Pecola falando tudo o que ela sente. Inclusive a Pecola é uma personagem que não tem voz na narrativa, isso é muito significativo também para a construção dessa personagem. A gente não tem quase falas diretas da Pecola, a gente não tem acesso majoritariamente ao pensamento dela. Quem conta essa história é a
Cláudia, que é uma vizinha, amiga, colega de aula, colega da escola, e a Cláudia observa toda essa situação da Pecola, até porque não tem como não observar, e vai contando pra gente o que ela acompanha, o que ela acompanhou, o que aconteceu. A Cláudia tá contando isso depois de adulta, então ela tá relembrando a infância e contando esse caso pra gente, né, dessa pessoa que foi ali uma colega que foi muito marcada e marcante pra todos à sua volta. A Cláudia tem uma irmã, a Frida, e as duas também são negras, de uma família negra, que também é classe baixa, né, não tem muitos recursos financeiros, mas existe uma diferença primordial entre a família da Cláudia e a família da Pecola, que são os Breedlove. Na família da Cláudia, por pior que seja, por mais dura que seja a realidade dela, em que também existe uma precariedade material, tem o amor de família, o amor da mãe, o cuidado da mãe. Ainda que não seja o ideal, o que ela imagina que seja amor, ela percebe que teve durante toda a sua vida muito cuidado, que apesar de tudo, a sua mãe se preocupava com ela e com a sua irmã e se preocupava com a família e também agia em sua defesa. Essa é uma diferença crucial. Pecola não tem isso. Pecola vive numa família desestruturada, numa família que existe muita violência, violência doméstica, violência verbal também. O pai dela é um cara que bebe bastante, um cara que bate na mãe. A mãe, por sua vez, ainda que sofra esse tipo de violência, reage muito bruscamente, desconta nos filhos também com a sua falta de cuidado, e embora ela tenha um emprego que ela gosta muito, que é um emprego na casa de uma família branca. Tudo que ela não tem na casa dela, ela acaba transferindo para essa família branca, então os cuidados que ela não tem com os próprios filhos, ela tem com os filhos dos patrões. Cuidado que ela não tem com a própria casa por vários motivos, e aqui eu não tô julgando ela, devido a várias situações que levaram ela a chegar nesse desânimo, nesse desgosto, ela tem com a casa dos brancos. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais desses personagens, chega um momento inclusive que a narração dá espaço pra gente conhecer um pouco da história dessa mãe da Pecola, e aí muitas coisas se esclarecem. Existe um outro momento também que a gente começa a conhecer o pai da Pecola e ver como se formou aquela criatura, que é pra Pecola um sinônimo de horror. Ela tem medo de tudo, mas especialmente medo da família, medo do pai, e o pai acaba sendo esse algoz da vida dela. É o cara que é o responsável por toda a tragédia que tem nesse livro. É um livro que tem um final trágico, pesado, dolorido, mas ao mesmo tempo ele não se exime de carregar uma beleza no narrar. A Toni Morrison tem uma maestria na escrita, que ela consegue ao mesmo tempo dar um soco no estômago da gente e apresentar alguma beleza nisso. É sim uma narrativa densa nesse sentido. A gente vai devorando porque flui bem, mas a gente vai tendo vários choques, várias pancadas, vários tapas na cara. O livro é muito curtinho e eu não quero dar spoiler pra vocês, quero que vocês fiquem com vontade de ler. Posso dizer que ele é dividido em 4 grandes partes, que são estações do ano. Então começa no outono, depois vem o inverno, a primavera e o verão, termina no verão. Toda essa história que é contada se passa nesse um ano, né, nessas 4 estações. Esse livro traz também uma discussão importantíssima, que é a do colorismo, em que as personagens brigam e disputam poder, travam batalhas verbais por conta da sua cor de pele. O colorismo é um termo que foi criado pela Alice Walker, que é também uma escritora. Um livro famoso dela é A Cor Púrpura, que eu já li também, amei. Ela cunhou esse termo para dizer que as pessoas negras sofrem preconceito e sofrem racismo de formas diferentes de acordo com o tom da sua pele. Então existem negros mais claros, negras mais claras, até negros retintos, negras retintas, e que esses retintos sofrem muito mais do que os mais clarinhos, que têm traços mais finos, que passaram por alguma forma de miscigenação e por isso os traços mudaram. Esses são mais aceitos, mais toleráveis do que aqueles que são mais retintos. E isso está muito presente aqui e é surreal ver como isso acontece desde sempre. As crianças sentem isso na pele, embora não entendam muito bem, mas elas sabem que alguma coisa acontece com elas por elas serem mais pretas. A violência, o preconceito, o racismo tá também nessas pessoas que são negras. Elas são fruto desse sistema em que elas estão inseridas e elas mesmas se discriminam. Isso pode chocar a gente no primeiro momento, mas é só porque a gente é branco mesmo, né? Porque é real que isso acontece. A questão estética me chamou bastante a atenção, especialmente um capítulo em que fala sobre a feiura da família Breedlove, que é a família da Pecola. A descrição é espetacular. O capítulo começa assim: moravam ali por serem pobres e negros, e ali permaneciam porque se achavam feios. Embora a sua pobreza fosse tradicional e
embrutecedora não era exclusiva, mas sua feiura era exclusiva. Ninguém teria conseguido convencê-los de que não eram implacável e agressivamente feios, com exceção do pai, Charlie, cuja feiura, resultado de desespero, dissipação e violência dirigida a ninharias e a pessoas fracas, era o comportamento. O resto da família, a senhora Breedlove, Sammy Breedlove e Pecola Breedlove, usava a feiura, vestia-a, por assim dizer, embora ela não lhe pertencesse. Os olhos pequenos e muito juntos, sob uma testa estreita, o contorno do couro cabeludo, irregular, que parecia ainda mais irregular pelo contraste com as sobrancelhas retas e densas que quase se juntavam, nariz afilado, mas arqueado, com narinas insolentes, tinham maçãs do rosto altas e orelhas de abano, lábios bem feitos que chamavam a atenção não para si, mas para o resto do rosto. A gente olhava para eles e ficava se perguntando por que eram tão feios. Olhava com atenção e não conseguia encontrar a fonte. É uma menina negra que está narrando. Depois percebia que ela vinha da convicção deles. Era como se algum misterioso patrão onisciente tivesse dado a cada um deles uma capa de feiura para usar e eles a tivessem aceitado sem fazer perguntas. O patrão dissera: "Vocês são feios." Eles tinham olhado ao redor e não viram nada para contradizer a afirmação. Na verdade, viram sua confirmação em cada cartaz de rua, cada filme, cada olhar. "Sim", disseram, "o senhor tem razão." E tomaram a feiura nas mãos, cobriram-se com ela como se fosse um manto e saíram pelo mundo, cada um lidando com ela do seu jeito. A senhora Breedlove lidava com a sua da maneira como um ator lida com um recurso cênico, para a composição da personagem, para dar apoio ao papel que ela frequentemente imaginava fosse o seu, o de mártir. Sammy usava dele como uma arma para causar dor aos outros, adaptou seu comportamento a ela, escolhia os companheiros com base nela, pessoas que podiam ficar fascinadas até intimidadas com ela. E Pecola? Pecola escondia-se por trás da sua, oculta, velada, eclipsada, muito raramente espiando por trás do véu e mesmo assim só para ansiar pelo retorno da máscara. É esse o nível de padrão estético que envolve esses personagens e que faz com que eles internalizem esse discurso, essa narrativa de que eles realmente são feios. É muito duro. Uma das cenas mais marcantes, que fala diretamente sobre colorismo e sobre esse racismo internalizado ali nas próprias pessoas negras, acontece na escola, quando alguns meninos no final da aula, no pátio, cercam a Pecola e começam a xingar, porque eles ouviram falar que o pai dela dorme pelado e isso causou um alvoroço nesses meninos, algo que poderia ser como uma brincadeira de criança, coisa que acontece infelizmente entre crianças nas escolas, mas que aqui tem um viés racial fortíssimo. Eles haviam improvisado um verso composto de 2 insultos sobre questões acerca das quais a vítima não exercia controle, a cor de sua pele e especulações sobre os hábitos de sono de um adulto, loucamente encaixados em sua incoerência. O fato de também eles serem negros e de seus respectivos pais terem hábitos igualmente descontraídos era irrelevante. Era o desprezo que sentiam pela própria negritude que fez irromper o primeiro insulto. Pareciam ter tomado toda a sua ignorância calmamente cultivada, o ódio por si mesmos primorosamente aprendido, sua desesperança elaboradamente concebida e absorvido tudo isso num cone causticante de desprezo que ardera durante anos nos meandros de suas mentes, esfriara e agora jorrava por lábios afrontosos, consumindo tudo que estivesse em seu caminho. Dançavam um balé macabro em torno da vítima, a quem estavam dispostos a sacrificar pelo próprio bem deles no fosso das chamas. E é claro que vai ter muito questionamento por parte não da Pecola, mas por parte dessa narradora, da Cláudia, que observa tudo isso e não entende. Ela primeiro observa as bonecas, o fato de as bonecas brancas serem desejadas e dos próprios pais dela, que eram negros, darem de presente para ela no Natal ou na Páscoa uma boneca branca, sendo que ela não queria aquela boneca branca, porque ela não se sentia representada por aquela boneca. Daí ela começava a despedaçar a boneca, a desmontar, a fazer de tudo para acabar com aquela imagem perfeitinha. Outra coisa importante que fala sobre essa representação e sobre o colorismo é uma cena muito simbólica que tem com uma outra menina, uma menina nova que chega na escola, a Maureen. Ela é bem mais clara, tem os olhos claros, verdes, se eu não me engano, e ela causa um alvoroço na escola porque ela sim é bonita. Essas meninas acabam no primeiro momento rechaçando, mas ela é super adorável, não tem como ficar longe dela, e por um breve momento elas vão se juntar. E aí acontece uma das piores cenas que dói mais no coração da gente, porque elas sofrem esse golpe de
uma pessoa que elas estavam ali querendo gostar e querendo entender, e que, apesar de indicar que pensava diferente, que poderia ser diferente, ela acaba reforçando aquele preconceito, reforçando o racismo, reforçando o colorismo. Se ela era bonita, e se havia uma coisa em que acreditar era que ela era, então nós não éramos. E o que é que isso significava? Éramos inferiores, mais simpáticas, mais inteligentes, mas ainda assim inferiores. Bonecas podíamos destruir, mas não podíamos destruir a voz açucarada de pais e tias, a obediência nos olhos dos nossos colegas, o brilho escorregadio nos olhos dos nossos professores quando encontravam as Maureen Peels do mundo. Qual era o segredo? O que é que nos faltava? Por que era importante? E daí, ingênuas e sem vaidade, ainda estávamos enamoradas de nós mesmas na época. Sentíamos-nos bem na nossa pele, saboreávamos as notícias que nossos sentidos nos transmitiam, admirávamos nossa sujeira, cultivávamos nossas cicatrizes e não conseguíamos compreender essa falta de valor. Inveja nós entendíamos e achávamos natural, a vontade de ter o que outra pessoa tinha. Mas despeito era um sentimento estranho, novo para nós. E o tempo todo sabíamos que Maureen Peel não era um inimigo e não merecia ódio tão intenso. A coisa a temer era a coisa que tornava bonita a ela e não a nós. Aqui fica muito claro esse racismo estrutural e predominante em todas as coisas, em todas as situações, né, nos olhares de todo mundo. Esse livro fala muito do olhar do outro sobre a gente e o quanto isso influencia a nossa vida, pesa na nossa vida e pode até mesmo destruir a nossa vida. Além disso, esse livro fala de outras coisas. Eu fiquei particularmente tocada por algumas cenas que mostram a pobreza, a precariedade, a dureza da vida, da família da própria Cláudia. Por exemplo, quando ela fica doente, se sente culpada por estar doente, se sente culpada por tossir, por estar desperdiçando as coisas e não podendo ajudar a família, o que é ainda pior, não ajudar nos serviços domésticos. Outra coisa que doeu bastante é a questão da simplicidade, da precariedade da casa mesmo das pessoas, especialmente da família da Pecola. E aí tem toda uma cena em que se fala sobre os móveis e como não dá nem pra gostar daqueles móveis, porque eles estão gastando pra pagar, já chegaram rasgados de segunda mão, não tem prazer em sentar, em usar, em ver aquilo na casa. Outra cena que me marcou muito foi uma cena de parto, quando volta no tempo e a gente tem a voz da mãe da Pecola e ela fala da cena do hospital, enquanto tá ali no trabalho de parto junto com outras mulheres, e ela mostra a diferença de atenção que se dá para as mulheres brancas na hora do parto. No caso dela, esperam que ela não tenha dor, e das mulheres brancas, eles esperam a fragilidade e que elas possam gritar e fazer o que quiserem. Isso é surreal também. Mas especialmente, gente, a última cena, que é o desfecho trágico da Pecola, essa é uma das cenas mais bem trabalhadas e metafóricas que eu já vi. O que ela faz aqui, a escritora, é espetacular, ao mesmo tempo em que faz doer, faz a gente sofrer. O desejo da Pecola de ter olhos azuis, de certa forma, é atendido, mas a gente não fica feliz com esse resultado, não fica feliz com os motivos que levaram ela a ter esses olhos azuis simbólicos que ela tanto queria. Enfim, gente, eu gosto muito do estilo de escrita da Toni Morrison, acho impecável a forma como ela descreve tudo. Tem cenas belíssimas, tá? Não é só feiura e coisas tristes o tempo todo. Tem algumas cenas de descrição de ambiente, descrição de personagens, que é de bater palma, de tão bonito que fica. A escritora tem uma habilidade incrível de fazer a gente sentir empatia, até mesmo pelas pessoas que a gente não deve, as pessoas que cometem crimes e atrocidades, a gente se põe na pele delas e de alguma forma a gente entende alguma coisa do que tá acontecendo naquela cabeça perturbada. Isso é assustador, a gente não quer ter empatia, mas tem. E quem consegue fazer isso na escrita, eu acho que tem todo o mérito, porque não é qualquer um que consegue fazer isso, que consegue colocar o leitor nessa posição, de ter enjoo, de ter náusea pela atitude do personagem e ainda assim ter certa empatia. Claro que com as devidas ressalvas. É um livro impecável pro meu ver, mesmo que tenha críticas quanto ao estilo da narrativa. Eu adorei tudo, de cabo a rabo, adorei as escolhas que a autora fez e tô apaixonada pela Toni Morrison. Procurei algumas entrevistas, procurei outros materiais e eu vou deixar aqui embaixo tudo que eu encontrei pertinente pra gente entender essa mulher. A voz dela é maravilhosa, ela é calma, ela me passa uma paz, apesar dela trazer só porrada nos livros dela. Pessoalmente falando, eu achei ela espetacular também, consegue tranquilizar a gente e mostrar a que serve essa literatura que ela faz. Ganhou o Prêmio Nobel, não foi à toa, já quero ler a obra completa dela, espero um dia conseguir ter a obra completa, ela ainda tá produzindo, né? Vou deixar aqui embaixo pra vocês também vários vídeos em
que eu aprendi muito com uma pessoa negra, que é a Nathalie Neri, do canal Afros e Afins, em que ela fala sobre colorismo, sobre estética negra e sobre como isso é importante para o empoderamento das mulheres negras, especialmente. Acho que vocês vão gostar de conferir, isso pode também ampliar um pouco a leitura desse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu alguma coisa da Toni Morrison ou se leu esse livro e o que achou dele. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.